E aí galera, review do capítulo 779 de One Piece, A Última Luta. Esse capítulo teve uma capa colorida, mostrando os Mugiwaras comendo pizza e tal. E nessa imagem a gente vê o Chopper e a Robin olhando para um cartaz que parece ser de um evento sobre One Piece. Esse cartaz é uma referência direta ao evento Tokyo One Piece Tower, que está acontecendo em Tóquio, vai começar dia 13 de março e vai ter uma série de atrações sobre One Piece. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição vários links do site da Um Pedaço falando só sobre esse evento. Teve um flashback do Mihawk falando para o Zoro dominar o Haki, para ele poder embanhar as espadas dele com Haki e poder cortar qualquer coisa que ele quiser. Uma coisa que não foi mostrada depois do time skip é como foram os treinamentos dos Mugiwaras durante esses 2 anos. Então talvez seja uma tática do Oda de mostrar pequenas partes do que aconteceu no treinamento de cada um durante as batalhas, como aconteceu com o Zoro nesse capítulo. Só fazendo uma observação, seria muito bom se o Sop também tivesse o Haki do armamento. A gente viu, né, que ele desenvolveu o Haki da observação durante as batalhas de Dressrosa ali, quando ele teve que salvar o Luffy da Sugar, senão a Sugar ia encostar nele, ia transformar ele num brinquedo e todo mundo ia se esquecer dele. Então seria muito bom se ele tivesse o Haki do armamento também, para ele poder embanhar a munição dele com o Haki e aumentar o poder destrutivo, que é uma coisa parecida com o que as Kujas fazem com as flechas delas. Depois finalmente a gente viu a destruição da fábrica de Smiles. Então os Tontatas conseguiram destruir a fábrica e salvar também os amigos deles, os anões, que estavam sendo escravizados lá. Eu particularmente achei que ia ter um capítulo específico só para isso, só para destruição, mostrando só a destruição da fábrica, porque afinal de contas esse era o plano inicial da aliança entre os Mugiwaras e o Law. Então esse era o ponto principal. Só que como as coisas foram desenvolvidas de uma forma diferente, o plano acabou não sendo executado da maneira como eles queriam, essa destruição da fábrica acabou sendo uma coisa secundária. Então talvez por isso que não tenha tido um capítulo específico sobre isso, tenha sido mostrado só durante esse capítulo como uma coisa secundária. A gente viu também o Léo e a Manchiri chegando no local onde estão o Kyrus, a Rebecca e a Robin, e a Manchiri se oferecendo para curar o Kyrus dos ferimentos dele, e o Kyrus prontamente recusando a cura dela, porque segundo ele tem muito mais gente que precisa da ajuda dela nesse instante, né, Ló? Mas a gente chega lá. Tem também um diálogo entre a Koala e o Sabo, e quando o Sabo fica sabendo que o Luffy está correndo perigo, ele prontamente vai atrás do Luffy. Isso vai ser muito importante para o plot final de Dressrosa. Bom, a gente já sabia no que ia dar a luta entre o Bellamy e o Luffy, né? Não seria cabível que o Bellamy derrotasse o Luffy. Eu só não gostei que o Luffy ele simplesmente aceitou os golpes do Bellamy, que foram com o Haki inclusive, ou seja, realmente acertou, causou dano no Luffy. Ele simplesmente aceitou os golpes, ele podia simplesmente ter desviado deles, assim como ele desviou dos feixes de laser dos pacifistas em Shabaldi quando ele voltou do time skip. O legal foi ver o pensamento do Bellamy em relação ao Luffy, como mudou esse pensamento, né? Ele, ao mesmo tempo que ele está ali tentando provar o seu valor para o Doflamingo, tentando ter o reconhecimento do Doflamingo, lutando com o máximo de poder que ele tem, ao mesmo tempo ele também sabe que ele está enfrentando outro cara que ele admira, ele aprendeu a admirar. Para ver como deve ter sido importante a passagem dele por Skypiea, né? Isso deve ter mudado muito ele. E claro, o soco que ele levou do Luffy em Jaya. Fora isso, era certo que o Luffy ia derrotar ele com o mesmo golpe que ele usou em Jaya. A diferença é que agora foi com o Haki. Mas ele não deve ter morrido. Eu acho que ele vai virar um seguidor ou um aliado do Luffy, né? Ele não deve ter morrido, o Oda não deve ter matado ele, porque o Oda mesmo ele mata muito poucos personagens na história corrente. Então, pois é, o Law. O que falar sobre o Law? O troll do Oda faz esse final de capítulo com o Doflamingo dizendo que só quer ver a reação do Luffy quando ele vê o corpo morto do Law, e faz uma pausa de 1 semana no mangá. Sacanagem o Dentuço. E é claro que agora todo mundo está se perguntando se o Law tá vivo ou não, né? Aí a gente já entra naquele papo lá da Op no Mi, os poderes dela. Um dos poderes dela é dar imortalidade para outra pessoa às custas da vida do próprio usuário. Então será que o Law foi obrigado de alguma forma a usar os poderes da fruta dele e tornar o Doflamingo imortal? Ou será que o Doflamingo simplesmente matou ele? Ou será que é um blefe do Doflamingo pra cima do Luffy? Lembrando que acho que a última cena que a gente viu deles dois juntos foi o Doflamingo apontando uma arma pra cima do Law, e era uma arma que tinha aquele chumbo branco, que é a doença que o Law tinha. Quando o Léo salvou a Manchiri e a gente descobriu os poderes da fruta dela, eu imaginei que eles iam ir pra onde estava o Law e a Manchiri ia curar ele
e restabelecer a saúde dele, os poderes dele e conectar o braço dele no corpo, né? Mas do jeito que aconteceu nesse capítulo, eles foram para outro lugar, onde estão o Kyrus ali, a Robin e a Rebecca. Então eu acho que essa possibilidade já era. Então da forma como ficou, eu espero que os confrontos finais sejam Sabo contra Treble e Luffy contra Doflamingo. Era isso. Como sempre, se gostou do review, clique no gostei e deixe seu comentário aqui embaixo sobre o capítulo para a gente discutir sobre ele. Eu vou deixar aqui no vídeo também links para os 2 últimos vídeos do canal do Pedaço. Aqui você confere as últimas aquisições da Paloma entre mangás e HQs. E aqui você confere o review do capítulo 778 com o Zoro mitando. Também confere os links que estão na descrição, porque conteúdo é o que não falta no Pedaço. A gente se vê, eu acho que no próximo review. E era isso. Falou! O Zoro fala que eles só podem comemorar a vitória quando a gaiola sumir, mas já que ele pode cortar qualquer coisa, como a gente viu, como ele falou, porque ele não vai lá e corta a gaiola, né? Não ia derrotar o Doflamingo, mas pelo menos ia possibilitar a comunicação para fora da ilha.